Olá pessoal, tudo bem? Bem, nesse vídeo eu vou ensinar como que a gente faz um cronograma no Excel, um tipo de cronograma muito simples chamado de tempo-caminho. Esse cronograma ele pode ser usado para fazer um prédio, fazer um túnel, uma estrada, ou não, talvez uma obra de reforma, coisas que você tem etapas muito bem definidas e queira demonstrar de forma bem simples, essas etapas. Ele é um tipo de cronograma para fazer etapas simples, iguais a desse exemplo de um prédio. Nesse exemplo é um prédio de 4 andares, contendo uma garagem. Coloquei aqui 11 das principais atividades, seriam grupos de atividade dentro para executar esse cronograma. Ele é um cronograma no Excel que se faz através de formatação. Aqui na horizontal a gente coloca as principais etapas do projeto, de construção do projeto. Coloquei garagem, primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto e telhado. E na vertical, de baixo para cima, a gente coloca as datas. Ou você pode colocar em quantidade de dias, se o projeto for pequeno, ou em semanas, no meu caso. Coloquei que cada linha corresponde a uma semana de execução. Ou se for um projeto muito grande, cada linha pode representar aí 2 semanas, 3 ou um mês, dependendo daquilo que se quer representar. Esse tipo de cronograma ele é mais utilizado para você imprimir aqui colorido e colocar num canteiro de obra, para que todos tenham acesso a uma visibilidade simples daquilo que tem que ser executado, quanto que cada atividade vai estar prevista. Ou também para uma apresentação rápida para uma diretoria, para uma equipe técnica de um projeto. Você tenha só um slide lá para simplificar aquilo que você quer explicar. Então vamos lá. Basicamente peguei as principais atividades, peguei figurinhas, linha, quadradinho, setinha, estrela, coloquei cores diferentes para que a gente possa representar cada atividade dentro do tempo e aonde que elas vão ser executadas, tá ok? Primeiro passo, aqui está a ordem, está de cima para baixo, tá, da execução. E o cronograma nós vamos fazer de baixo para cima, seguindo essa ordem. Não necessariamente tem que ser assim, você pode fazer diferente também, você pode fazer essa ordem aqui do tempo de cima para baixo. Eu, sinceramente, não gosto. Eu já vi exemplos assim, não gostei da representação gráfica, como que ele fica. Eu acho que aqui te dá uma sensibilidade que a coisa está acontecendo, que a obra está evoluindo, a partir que você vai aumentando aqui as atividades, de forma crescente. Então, a primeira atividade nós colocamos a garagem, Nesses quadrinhos eu tenho uma representação gráfica, Essa atividade é uma linha vermelha. Ela é a estrutura da garagem de subsolo, então eu coloquei ela na garagem e ela tem uma duração de 4 semanas. Então por isso que a linha ela tem um tamanho que aqui é 4 semanas do meu cronograma, semana 1, 2, 3, 4, que compreende um mês, Eu deixei aqui para cada mês 4 semanas. Então essa é a primeira atividade, bem simples, uma linha vermelha representando a execução da garagem nas 4 primeiras semanas. A segunda e terceira etapa, que é a laje por andar e pilares por andar, até deixei junto porque você precisa fazer a laje da garagem, para depois fazer o pilar do primeiro andar, fazer a laje do primeiro andar, fazer o pilar do segundo andar, e assim sucessivamente. Uma atividade depende da outra. As duas eu deixei 2 semanas, tá? Deixei esses números redondos para ficar mais fácil a representação. Então a laje por andar são 2 semanas. Então eu fiz a garagem, fiz a laje aqui nas 2 semanas subsequente à execução da garagem, na semana 5 e 6. O pilar são 2 semanas. Eu fiz o pilar do primeiro pavimento nas 2 semanas subsequentes após a laje da garagem. E assim até o final do projeto, até a gente chegar à última laje, que é do 4º andar. Na etapa 3, a gente já entra com a alvenaria em cada andar, 1 semana por andar. A alvenaria ela é executada após a laje desse andar estar pronta.
Então só linkei, ela é uma semana, então a do primeiro andar entrou na 11ª semana, a do segundo andar vai entrar na 15ª semana, a do terceiro andar na 19ª e a do quarto andar na 23ª semana. Chapisco, embolso e reboco são 2 semanas de execução por andar, ele é representado por essa caixinha vermelha, né? Aqui está no próximo slide. Então, chapisco, embolso e reboco, próxima aba do Excel, ele está sendo executado aqui, né? Após a alvenaria, eu vou gastar 2 semanas para executar o primeiro pavimento, e assim sucessivamente. Instalação de tubulação elétrica e hidráulica, aqui já tem uma outra referência, já tem uma restrição. Então, ela é uma instalação de tubulação elétrica e hidráulica, ela demora 1 semana para executar. Então, a caixinha azul ela só tem o tamanho de 1 semana, né, de uma linha, e ela tem que iniciar 1 semana depois da alvenaria. Ou seja, a gente finaliza a alvenaria, a gente executa a alvenaria na 11ª semana do primeiro pavimento e inicia essa instalação 1 semana após. Por que isso? O chapisco, embolso e reboco ele tem uma execução de 2 semanas. E a instalação de tubulação elétrica e hidráulica ela tem que finalizar antes ou junto com esse reboco, né? Porque essa tubulação é embutida na parede. Para a gente não fazer todo um reboco, todo um acabamento, depois ter que vir quebrar e fazer tudo de novo. Então aqui ele tem uma restrição que ela tem que iniciar 1 semana após a alvenaria, ou eu poderia colocar uma restrição que ela teria que iniciar 1 semana antes do término do chapisco, embolso e reboco. Então todas as 2 restrições eu atenderia. Então aqui a instalação, né, vai ser executado na última semana, igual ao reboco, dos 4 pavimentos. Telhado, ele é executado 2 semanas, iniciar após a finalização da alvenaria. Então ele tem uma restrição simples. Finalizei a alvenaria do 4º pavimento, eu executo o telhado que tem duração de 2 semanas. Pintura interna do prédio, né? Ela é 1 semana por andar, iniciar após a finalização do reboco. Pintura interna são essas caixinhas rosas, de 1 semana. Tá? Ela tem um tamanhozinho só de uma linha que representa a semana. Por que eu comecei de cima para baixo essa programação? Porque isso aqui, geralmente a pintura é uma mão de obra específica. Pintor não é uma mão de obra que fica sempre lá nesse projeto aqui disponível, né? Geralmente você mobiliza, ele vai lá, pinta uma parede, pinta um prédio e desmobiliza novamente. Diferente de um pedreiro ou de um ajudante que vai estar em todas essas etapas, né? Pilar, laje, alvenaria, enfim. Então eu programei de cima para baixo. Como que eu fiz? Ó, pintura interna, 1 semana por andar, iniciar após a finalização do reboco. Então, eu peguei o último reboco, que é essa caixinha vermelha, ele termina na semana 25ª. Então, estou executando a pintura interna na 26ª desse andar. E vim diminuindo. No terceiro pavimento, 25ª. No segundo pavimento, 24ª. 23ª, 22ª. Ou seja, eu atendo esse requisito, iniciar após a finalização do reboco em todos os andares, né? No primeiro andar, por exemplo, eu finalizei reboco na 13ª semana e o meu pintor só entrou na 22ª. Eu estou garantindo que a mão de obra que eu mobilizar para executar essa pintura, eu tenha serviço para ela ininterrupto, né? Então, eu só preciso dela na 22ª semana até a 26ª semana para fazer a pintura interna desse prédio. A próxima etapa é a pintura externa, né, que está representada aqui pela setinha. Eu deixei ela 3 semanas, aqui eu não coloquei por andar, ou seja, são 3 semanas para fazer o prédio todo, né? E ela tem que iniciar após a finalização da pintura interna. Também uma outra restrição, porque eu comecei com a pintura interna na 22ª semana, utilizei esse pintor dentro do prédio até a 26ª semana, iniciei a pintura externa aqui na 27ª, executei 27ª, 8ª e 29ª semana. Cumpri esse requisito, a pintura externa 3 semanas
iniciou após a finalização da pintura interna, iniciou após a finalização dessa, né? Eu pintei o prédio todo. Dessa forma, por que ele está crescendo aqui para a esquerda? Porque a pintura externa, geralmente, você faz de cima para baixo, né? Então, comecei a pintura externa na 27ª semana no quarto pavimento, né? Aqui entre a 27ª e a 20ª, final da 27ª e início da 28ª semana, eu já estava fazendo o terceiro. Na 28ª semana eu já estava fazendo o segundo, né? No final da 28ª até a 29ª semana eu fiz o primeiro pavimento, e no final da 29ª semana eu fiz a garagem, ok? Novamente, a mão de obra específica que eu tenho de pintor, eu utilizei ela durante todo esse tempo, da 22ª semana até a 29ª semana. A próxima etapa é a instalação de aparelhos elétricos e hidráulicos, 1 semana por andar, iniciar após a pintura. Da mesma forma, como esse serviço, né, um eletricista, um bombeiro hidráulico, ele é muito específico, eu fiz a mesma programação igual tinha feito da pintura interna. Eu peguei o último pavimento, né, ele está falando para uma instalação de aparelho elétrico e hidráulico 1 semana para andar, iniciar após a pintura, e vim trazendo para os demais. Eu atendi 2 requisitos. O primeiro, eu mobilizo esse eletricista e o bombeiro hidráulico na 23ª semana e utilizo ele até a 27ª. Eu cumpro um requisito, né? Cumpro um parâmetro de obra. E mantenho também que toda vez que eu for fazer serviço, eu já tenha pintado aquele andar, tá? Por último, a instalação de ar-condicionado. 3 dias por andar, iniciar após a pintura externa, que está aqui. Coloquei a pintura externa e a rosa, fui colocando aqui a instalação de ar-condicionado, a partir da semana, né, subsequente à pintura externa. Então eu tenho que, para realizar esse projeto, de uma forma muito simples, eu tenho programado aí atividades até a 29ª, no máximo até a 30ª semana, de uma forma bem simples, né? Conseguimos aí detalhar 7 meses e meio de obra, né? com um grupo aí de 11 atividades principais, né? Otimizando a mão de obra de pedreiro e ajudante nessa parte do civil, otimizando a mão de obra de pintura, desde a pintura interna até externa, né? E a mão de obra de instalação também elétrica, né? Primeiro os aparelhos elétricos internos, a instalação interna, e depois a instalação do ar-condicionado. Isso aí. Eu vou deixar no link desse vídeo um outro vídeo de túnel, também a mesma cronograma de tempo e caminho, tá? Para explicar como que se faria isso aqui no túnel. Por favor, curtem o vídeo, segue o canal que vai vir muita coisa boa, muita coisa sobre planejamento e orçamento de obra. Tá ok? Obrigado.